noite, galera. Tudo bem? Mais uma live aqui do ECG Cardio. Dessa vez, Guilherme Levi, recebendo Alexandre Ruge, chefe lá no São Lucas, Copacabana, e também coordenador aqui do pós-operatório do Instituto Nacional de Cardiologia. O tema de hoje seria infarto, tanto sem supra como supra, as perguntas do dia a dia e as principais dúvidas. Eu selecionei inúmeras perguntas. Dessa vez a gente vai ter o chat para a gente fazer perguntas do próprio chat, tá? Começando, eu comecei primeiramente... uma coisa importante também, falar do nosso curso, do Medstream. No Medstream a gente tem feito as aulas tanto de eletro e toda a parte de cardiologia. O Ruge vem coordenando, as aulas estão ficando excelentes. Acho que todo mundo tem que participar, entrar Você tem na biografia do próprio ECG Cardio, tem a página do conteúdo, tá? Começando, ia perguntar a pergunta principal do início, né? Quais seriam os tipos de infarto? Oreide, dá uma girada para mim. Boa noite, turma. Prazer estar aqui com o Guilherme, estar aqui com vocês, participando dessa live para a gente esclarecer dúvidas do dia a dia, né? Mais importante do que uma aula, mas dúvidas do dia a dia para quem vai atender paciente com infarto do miocárdio, né? O Guilherme até perguntou aqui dos tipos de infarto, mas acho que é sempre importante a gente pontuar do que a gente está falando, né? Que a gente está falando hoje da doença que mais mata no Brasil. Mais de 100 mil pessoas morrem de infarto por ano no Brasil. E no mundo também está entre a principal causa de morte, mais até do que acidente e câncer já. Então a gente está falando de que uma doença que não só cardiologista, mas todo mundo que trabalha dentro da emergência tem que saber diagnosticar e começar o tratamento até o paciente ter acesso a uma unidade de cardiologia ou um cardiologista específico. Mas a última classificação do infarto, né, que dividiu o infarto em 5 tipos. Então a definição de infarto é necrose miocárdica, né? Então é você ter evidência de necrose miocárdica com alteração de músculo e com a presença de alteração, ou marcador de necrose, os biomarcadores, ou alteração eletrocardiográfica compatível, ou alteração no ecocardiograma compatível, ou presença de trombo dentro de uma coronariografia, ou uma morte que você não teve tempo de dosar o eletromarcador, mas que a história e que toda a apresentação leva você a pensar que foi por infarto agudo do miocárdio. E aí a gente divide em 5 tipos, né, de tipos de infarto. A gente tem infarto tipo 1, que é o que a gente está falando do infarto com supra, o infarto espontâneo, que a maior parte das vezes ocorre infarto com supra, que é a placa, que não é uma placa obstrutiva, em geral ela é em torno de 50%, 70%, e que por fatores de estresse ou algum outro fator, atividade física vigorosa, alterações climáticas, uso de alguma droga, alguma coisa, aquela placa se instabiliza, se rompe e forma um trombo com a obstrução total de um vaso epicárdico e o infarto com supra propriamente dito. Os outros tipos de infarto estão bem, o tipo 2, por exemplo, muito relacionado ao infarto sem supra, em que você tem um desequilíbrio entre oferta e consumo de oxigênio pelo miocárdio. Você tem um desequilíbrio entre oferta de sangue e o consumo do miocárdio. Por exemplo, aquele doente que tem uma placa em que, num dado momento, por febre, taquicardia, alguma coisa, tem uma demanda maior do que a necessidade. Isso não é suprido e o paciente tem um infarto. O tipo 3 é aquele paciente que, a gente tinha dito lá na definição, é aquele que morre, mas que não teve tempo de fazer os marcadores, o eletrocardiograma, mas eu tenho uma história típica para pensar que aquele paciente morreu de infarto. Um paciente, por exemplo, obeso, tabagista, em que teve uma forte dor no peito e caiu em parada cardíaca. Provavelmente foi um infarto, tipo 3. E aí o tipo 4 e o tipo 5 já são infartos relacionados a procedimentos. O tipo 4 relacionados a procedimentos hemodinâmicos, em que a gente divide em tipo A, que é aquele relacionado à angioplastia, em que eu vou ter no pós-angioplastia uma elevação de troponina acima de 5 vezes, ou acima de 20% se ele já tinha a troponina alterada. O tipo B, que é relacionado à trombose de stent, que a gente tanto teme, a gente vai falar mais para frente da abordagem com os antiagregantes, que é para tentar impedir essa trombose aguda de stent no paciente que foi angioplastado. E o tipo 5,
que é o relacionado à cirurgia de revascularização, aquele paciente que apresenta um infarto agudo do miocárdio, com ou sem supra, após um procedimento de revascularização cirúrgica do miocárdio. A definição dele também é a mesma do infarto, só que a gente utiliza uma troponina de pelo menos 10 vezes o valor basal e um aumento maior do que 25% do valor de troponina que ele tinha. Pergunta, até contemplou a segunda, então você comentou tanto da epidemiologia quanto dos tipos de infarto e a caracterização dele em 5, né, que seria das próprias diretrizes brasileiras e europeia, americana. Que contempla também a segunda pergunta, que seria toda dor no peito é infarto, né? Você acabou explicando os tipos, né, de 1 a 5, e acaba tendo as dores típicas e as não típicas, né? Então isso. A gente também ainda falando um pouquinho de epidemiologia, você deixar o infarto evoluir sem tratar, é você colocar também, não só em grande mortalidade, mas colocar o paciente na curva de um futuro paciente com insuficiência cardíaca, que é um dos grandes males que afeta a população, uma população de milhões de pessoas que tem no Brasil, Estados Unidos, com um impacto orçamentário enorme no país, né? Dos pacientes que vão para insuficiência cardíaca. Então também morbidade, né? Morbidade a longo prazo também. E aí a gente tem a disparidade hoje, quando a gente fala de tratamento de mortalidade, que a gente sabe que a mortalidade no mundo, de uma forma geral, ainda gira em torno de 15%, ela vem decréscimo ao longo dos anos, mas um decréscimo que vem cada vez mais estacionado, e a gente vê disparates. A gente sabe que a mortalidade no nosso país hoje, global de infarto, no Brasil, gira em torno de 15%, mas dados dos hospitais privados, a ANAP, que é uma associação de hospitais privados, mostra que o infarto nos hospitais privados giram em torno de 3% a 5%. Então existe uma discrepância muito grande, dada a discrepância muito grande de acesso a tratamento para as pessoas, né? Tanto econômica, né? Tanto, por exemplo, que a gente vai discutir muito da angioplastia e da trombólise, né? Que é a principal discrepância entre o SUS e o privado, que é que ela acaba sendo a terapêutica de primeiro mundo, né? Que as pessoas tentam comentar. Em relação à terceira pergunta. A dor no peito, né? Toda dor no peito é infarto. Nem toda dor no peito é infarto, mas dor torácica deve ser sempre colocada como um sinal de alerta. Então, toda dor que vai do nariz ao umbigo, ela pode ser dor do infarto. Então, é uma dor que tem que ser estratificada. Na década de 90 foi criado para isso as unidades de dor torácica. Hoje em dia se perdeu um pouco esse nome porque ficou muito mais fácil saber que tem que estratificar esse paciente, mas assim, esse paciente deve ser retido em um local e investigada aquela dor, feito os diagnósticos diferenciais, a dor do umbigo, da ponta do nariz ao umbigo, e aí saber característica da dor, se é uma dor opressiva, se o paciente escreve com uma dor em aperto, com duração prolongada, se ela alivia ou piora com alguma posição, se tem radiação para membro superior, principalmente esquerdo e face interna, para região cervical e mandíbula, se é uma dor só de hipogasto, coisas que possam te aproximar de uma dor cardíaca para o diagnóstico diferencial de uma dor não cardíaca. E aí, quando tem essa dor, a gente classifica ela em 4 tipos. Em tipo A, definitivamente anginosa, aquela que tem todas as características que a gente chama de sinal de Levine, o paciente fecha a mão e coloca sobre o externo, uma dor opressiva. Geralmente o paciente que está com dor de infarto, aquele paciente caladinho no canto da emergência, lá segurando seu peito, nunca vai ser alguém gritando desesperadamente. Uma dor provavelmente anginosa, que ela tem praticamente todas as características, mas não chega a ser típica. A tipo C, que tem uma dor provavelmente não anginosa, mas que não dá para você descartar. O paciente tem algum fator de risco, um hipertenso, algum sobrepeso, alguma coisa, e tem dores que lembram a dor anginosa. E a tipo D, que é a mais fácil, que é definitivamente não anginosa. O paciente que chega com uma dor empontada aqui no superior, ou aquela dor que quando respiro piora muito, pode ser um pneumotórax, ou uma dor que aperta aqui a articulação, né, uma osteocondrite que piora, uma dor em queimação aqui no estômago, quando eu tomei leite melhorou, quando eu tinha comido um churrasco e piorou. Então aquela dor que te leva logo para uma dor cística, que já te leva para o diagnóstico diferencial de outras causas de dor torácica. Mas todas elas, né, se a gente for entrar num protocolo, tanto naquela coisa dos anos 90, 2000, da unidade de dor torácica, que perdeu também muito o impulso, todos eles merecem um eletro. Em então, 10 minutos. Todos esses pacientes que chegam com dor torácica têm que ser estratificados rápido na emergência. Em geral, as emergências têm alguma coisa que indique para esse paciente que ele tem que se referir como dor torácica, porque do momento em que ele chega na emergência, até em 10 minutos tem que ter um eletro feito, se a gente está pensando numa estratégia rápida de tratamento. Então o tempo máximo que você pode permitir para ter um eletro
Se você, daqui a pouco a gente fala do tempo trombólise e tempo balão, mas está contemplando esses 10 minutos máximos que o paciente tem acesso a um eletrocardiograma para ter um diagnóstico do infarto com supra que requer o tratamento imediato. Não é com supra, ele vai seguir então dentro da unidade torácica na rota dele de estratificação enzimática e outros exames que se façam necessários. A próxima pergunta é também genérica. Quais seriam as principais indicações de cateterismo, né? Quando que faria? Entendi como diferenciar urgencializado, né, do não urgencializado. Então, né, os pacientes que chegam com a dor torácica, não é com supra, né? Paciente que é tipo A, é uma tipo B ou tipo C, uma provavelmente, uma definitivamente, uma provavelmente ou uma provavelmente não anginosa. Esses três vão entrar em uma curva enzimática, né? E se as enzimas, obviamente, são positivas, em algum momento você tem um infarto sem supra. Então, se ele não tem nenhuma instabilidade, ele tem até 24 horas para ser submetido a uma coronariografia. Falta malícia, semana passada que me perguntaram de um paciente, o infarto sem supra teria até 24 horas para fazer, um caso real que teve, que vieram discutir comigo, poderia ter para fazer o cateterismo. Mas aí você tem que ter a malícia de identificar dentro desse paciente com infarto sem supra, que tem até 24 horas, em quais que eu tenho que antecipar e urgencializar esse paciente. Aquele paciente que está evoluindo com algum sinal de disfunção ventricular, que ele recorre da dor, que ele mostra alguma intratabilidade clínica com o uso do nitrato, que tenha já o ecocardiograma que conseguiu ser feito, que mostra alguma área extensa de alteração segmentar ou com disfunção. Então, são pacientes que, por pequenos detalhes, eles mostram ser de maior risco dentro daquele bolo dos pacientes com infarto sem supra. E esses se beneficiam de você antecipar essa coronariografia. Pensando num cenário de emergência, tanto para a prática de quem está vendo, né? Então, em resumo, seria dor, permanência de dor. Em uso do vasodilatador. Caso tenha eco, alteração no próprio eco, dinâmica, né? Alteração elétrica no próprio eletro, alterações dinâmicas também valem serem guardadas, né? O eco com disfunção ventricular ou com alguma insuficiência mitral, o paciente não sabia que tinha, está aparecendo uma insuficiência mitral, um sopro mitral. Sinais de disfunção ventricular, um pouco de estertoração, está um pouco hipoxêmico no monitor. Certo. Aí, seguindo para a próxima pergunta, ainda no cenário inicial, né? Paciente entendi como um infarto com supra. O Monab CH, que era muito dado em prova até há pouco tempo, era muito fixado. É usado ainda? Você acaba ensinando... Os mnemônicos sempre são válidos, né? Sempre são válidos para ajudar a gente a lembrar na ordem do checklist. No momento de atendimento rápido, seja ele parada cardíaca, atendimento do infarto, atendimento do AVC, todos esses, acho que o mnemônico ajuda para que você faça um checklist rápido de cabeça, né? Então, o paciente com infarto, assim, a gente divide em 2 mnemônicos. Eu digo que é o mnemônico do atendimento de emergência, que envolve todo o time, enfermagem principalmente, que eu digo que é o MOV, né? Que é monitorizar o paciente, ver se tem necessidade de oxigênio, um acesso venoso calibroso e o eletrocardiograma em 10 minutos. E para o médico, quando vai abordar o doente, é o MONABC, né? Em que a gente pode falar, mas o paciente está com dor, eu aliviar essa dor, possivelmente com o uso de morfina. E aí a gente tem algumas características em que a gente poderia não utilizar a morfina, mas o uso da morfina para analgesia do paciente. O uso de oxigênio, hoje em dia, vocês vão ver em algumas diretrizes, as diretrizes estão em anos diferentes. A gente tem a diretriz americana mais antiga, a diretriz brasileira 2017, 2016, a diretriz europeia do 2019. Então, tem discordâncias na oxigenação. A gente sabe que o paciente com oxigenação abaixo de 92 ou 90, dependendo da diretriz, devem estar com catéter de oxigênio, mas é também que a hiperóxida pode fazer mal. Então, tem alguns trabalhos de terapia intensiva que falam da hiperóxida. Então, você tenta fazer um meio termo, né? Um meio termo. E nem abaixo de 92 e também não deixar lá para acima de 98. Então, você está oxigenando bem, não precisa do oxigênio, mas aquele que está abaixo de 92, botar um catéter nasal de oxigênio. Aproveitar que a gente está ainda no início do Monab. Para dor, você está num serviço que não tem acesso, você tenta evitar a morfina. Seria válido fazer uma dipirona, um anti-inflamatório, para quem está assistindo a gente? Você poderia até fazer uma dipirona ou um pouco de sedativo com benzodiazepínico. Anti-inflamatório não. Anti-inflamatório nunca fazer porque a gente tem um risco de
agravar o acometimento miocárdico e até mesmo causar perfurações miocárdicas e piorar o quadro do paciente. Então, anti-inflamatório nunca. Poderia até usar uma dipirona, mas assim, acho que a gente consegue, na UPA, 2mg de morfina para o paciente. Então não tenham medo da morfina. Não tenham medo da morfina. É importante. Já posso falar das injeções? Assim, tem que ter cuidado. O paciente está hipotenso, né? Se o paciente tiver com uma pressão sistólica baixa, ou tiver algum sinal de hipovolemia, de repente correr um sorinho mais rápido nele antes de fazer a morfina. E ter atenção de que quando a gente falou do eletro, é importante que seja um eletro de 12 derivações, mas preferencialmente que seja 12 derivações, mas que faça derivações direitas e posteriores, pelo menos no primeiro eletro. Não sendo infarto de VD, eu estaria mais seguro em fazer a morfina. No infarto de VD eu vou ter um pouco mais de receio, o paciente pode ter um pouco mais de hipotensão. Então não fazer no infarto de VD, não fazer no paciente hipotenso hipovolêmico. Certo, então as 3 principais contraindicações e alerta, né, para tentar fazer. Aí seguindo no N, né? No N, a gente vai usar o nitrato. O nitrato ele tem alguns papéis importantes, ele tem um papel importante de fazer a vasodilatação, obviamente com isso ele direciona fluxo, melhorando o fluxo de ar infartado, ele faz o sequestro de fluxo, digamos assim, ele vai melhorar, vai reduzir um pouco a pré-carga, então eu diminuo a minha tensão sobre o coração, facilita a minha pós-carga, e também existe algum grau de antiagregação plaquetária no nitrato, que é pequena, mas também existe. Então o nitrato é uma droga polivalente, geralmente a gente vai começar com o uso oral, que é mais rápido, 5mg da isosorbida, sublingual, e o paciente vai manter dor, ou principalmente se estiver hipertenso, a gente vai rapidamente preparar a nitroglicerina intravenosa. Em relação, mais no próprio tema, o paciente está na emergência, precisa de profunda para fazer esse vazamento? Não. Precisa? Não. Veia periférica, calibrosa, pode fazer para fazer com segurança. Seguindo o AS vai para todo mundo, a gente não dá para algumas pessoas, pensando não só no infarto com supra, paciente com dor. Todos os pacientes com dor torácica, a gente começa o dor tipo A, tipo B, tipo C, aspirina sempre. A questão vai ser se eu vou dar ou não dupla antiagregação. Mas infarto com supra, infarto sem supra, aspirina sempre com dupla antiagregação, o segundo antiagregama. Mas vamos falar do AS. O AS, dor torácica, aspirina. Certo. Dose ataque 200mg, 100mg dia seguido. O estudo foi da década de 70, o RISC e EIS, se não me engano, mas com uma redução muito grande, maior do que 40% dos pacientes que usavam ou não antiagregantes. Então a aspirina, acho que já está há décadas e bem comprovada da sua eficácia, inclusive muitos pacientes orientados a já fazerem uso do momento de dor torácica antes de saírem de casa. Sempre, porque eu digo sempre o momento que você tem com o seu paciente, se ele tem fator de risco, é sempre começar a instruí-lo. Ao mesmo tempo que você instrui ele para mudar o seu estilo de vida, você instrui ele para um dia que ele possa ter um infarto. Ruim, né? Então, como que ele tem que procurar emergência, não pode esperar, que ele tem que ir imediatamente para emergência com o dor torácica, ele já pode fazer o seu AS em casa, seu isordil, para chegar o mais rápido possível no hospital. Certo. Seguindo, a gente pode até ir direto para o B, que seria o beta-bloqueador. O beta-bloqueador, nas primeiras 24 horas, eu não preciso fazer de imediato, tem que ter atenção para algum paciente que tenha contraindicação, obviamente eu não vou fazer um paciente que está hipotenso, paciente que está chocado, que tenha sinais de insuficiência cardíaca, que está estertorando o pulmão, está com insuficiência mitral, é importante naquele momento. Então, mais pacientes que estejam estáveis, eu posso inclusive começar com um beta-bloqueador oral, não preciso nem utilizar o beta, só vou deixar o beta-bloqueador venoso. E aí a gente tem 2 modelos no país, que é o metoprolol, que eu posso fazer 555, né? Certo. Até 15mg, ou o esmolol, que eu particularmente prefiro, que você titula a dose até você conseguir o que você quer, que é o beta-bloqueio, mas interessante para você usar isso em pacientes hipertensos. Então com adrenergia muito grande, batendo acima de 100, etc., e com hipertensão. Não sendo isso, você pode começar o beta-bloqueador oral, você pode ter até 24 horas. Para começar, a gente tem alguns principais, propanolol, atenol, metoprolol, os pacientes com disfunção ventricular biso ou carvedilol são os mais estudados, e o tempo de permanência para isso no pós-alta, nos pacientes com disfunção obviamente é para sempre, no paciente sem disfunção, paciente com disfunção para sempre, paciente sem disfunção, alguns estudos já mostram que depois de 1 ano o paciente talvez não tivesse benefício se ele não tiver alguma outra indicação, por exemplo, ficou com lesão residual, outras artérias para tratamento clínico, ou
tenha uma hipertensão, precisa de beta-bloqueador. Se não tiver aí essas condições, talvez você possa abrir mão do beta-bloqueador, principalmente se o paciente tiver com efeitos colaterais que incomodem, por exemplo, dia a dia, né? depressão e impotência sexual. Certo. Isso é bom até para saber do pós, né? Momento de emergência, porque todo mundo acaba deixando, né? Você roda na faculdade, infartou, deixa o beta ad eterno. Ad eterno. Tá? E é bom lembrar que dá para tirar. Isso é bem interessante. Voltando no N, só o nitrato ele é contraindicado para o infarto de VD? O infarto também, isso. Ele é importante, ele está contraindicado os pacientes também hipotensos, chocados, infarto de VD. E não esquecer de perguntar sempre para os homens se fizeram uso de algum inibidor de fosfodiesterase. O sildenafil ou a tadafila nas últimas 48 horas, porque vai potencializar efeito hipotensor e o paciente pode fazer choque. Pior, né? Piorar mais ainda o choque. Piorar mais ainda. Para fechar, o clopidogrel eu acho que a gente pode até falar nas outras questões. A heparina também não é uma regra. Só o pessoal lembrar que o mono-ABC, então, morfina, oxigênio, nitrato, AS, beta-bloqueador e o C, que seria clopidogrel, mas que hoje em dia é um C de clopidogrel ou dupla de agregação, que a gente tem mais 2 no mercado depois que foi feito o milhomônio. A aspirina a gente já respondeu. Cuidados do infarto de VD, a gente falou do nitrato que não se deve dar, da morfina que se deve dar com atenção, vamos dizer assim, né? Tem mais alguma detalhe do infarto de VD? O infarto de VD você tem que ter cuidado realmente com a hipotensão, você tem que manter o paciente hidratado adequadamente, ter atenção a bradiarritmias graves que ele possa fazer nas próximas horas, inclusive com bloqueios, quando acomete sistema de condução alto. E muita atenção na hidratação. O paciente tem que estar bem tratado. O VD funciona muito no mecanismo de Frankenstein, então o volume que vai fazer esse VD manter um bom débito cardíaco, lembrando que VE funciona às custas do débito que o VD manda, então se o VD falha, o paciente vai entrar rápido em choque cardiogênico, e eu digo que é o infarto que você tem que estar do lado o tempo todo, porque o paciente reserva surpresas. Também no infarto de VD, acho válido lembrar também das derivações direitas, né? Isso, não é o clássico só de 12 derivações, a gente faz a direita, faz V7 e V8, pode até fazer V9, caso você consiga. Seguindo para a próxima questão, em relação aos tempos, porta-agulha e porta-balão. Essa foi até uma que eu botei na enquete de hoje. Era botar porta-balão, botei porta-agulha. O pessoal acaba que as duas são agulhas, eu entendi lá, eu vi lá. Eu pensei o CAT também entra por uma agulha, então foi por isso mesmo. É a agulha da trombólise ou a agulha do hemodinamicista. Então, isso é critério que a gente faz de qualidade, né? E aí, eu que trabalho nos dois lados, trabalho no hospital privado, mas trabalho no hospital público que faz 80% das angioplastias e cateterismos da cidade do Rio, e o que a gente recebe com tristeza pacientes com pós-infarto, com disfunção ventricular pela não trombólise. Hoje, dentro do sistema público de saúde, a gente tem condições de trombolizar todos os pacientes com infarto com supra, desde que o diagnóstico seja feito. O nosso problema hoje no sistema público não está na medicação, ele está no diagnóstico, infelizmente. Ele está na não identificação na emergência do infarto com supra, ou mesmo quando identifica, ficar esperando por causa da história de que a angioplastia é melhor, deixar de trombolizar o paciente, quando ele chega para a angioplastia, ele já chega com o músculo perdido. Então, não existe UPA, não existe emergência pública que não tenha tenecteplase na gaveta. Todos têm, né? Todos seja têm. alteplase, seja tenecteplase, vai ter. Streptokinose é até mais difícil. Streptokinose vai ser mais difícil, eu acho que nenhuma mais tem. E é onde a gente até se preocupa mais com os efeitos colaterais, que pode dar choque anafilático, etc., que é mais antiga. A alteplase é um pouco mais difícil, eu tenho a dose lá de 15 mg em bolo, 0,75 de infusão, mas que é usado o AVC, então muitas vezes se a unidade atende trombólise do AVC e do infarto, ela só vai ter ela. Mas nas UPAs o que tem é tenecteplase, e que é em bolos, tem lá, 30, 40, 45, 50 mg de acordo com o peso, em média do brasileiro é 40 mg em bolos. Viu supra, faz. E aí eu vou pensar no porque a realidade que a gente tem é não ter a hemodinâmica 7 dias, 24 horas. Né? Então, se a gente está falando de sistema público, a mensagem mais importante que eu sempre digo quando eu dou aula é: tromboliza o doente.
Depois a gente vai fazer a melhor estratégia na emergência pública, tromboliza o doente. E aí eu tenho um tempo porta-agulha, que eu estou falando de um tempo porta-eletro 10 minutos, um tempo porta-agulha de mais 20, ou seja, um tempo porta-agulha de 30 minutos no total, que é o critério que eu olhar para trombolizar esse paciente. Então, se eu levei 10 minutos para fazer o eletro, a gente sabe que a realidade às vezes acaba passando um pouco disso, ou devo os 10 minutos para fazer eletro, mas o médico tem um pouco mais de receio, não assistiu lá, se não acompanha aqui o curso eletro e tal, e aí não sabe olhar bem lá, demora, que a gente vê um delay de 10, 15 minutos para a identificação do supra. Então tem muito pouco tempo, então é correr para fazer o tenecteplase em até 30 minutos. Essa é uma coisa, é um tema que eu gosto muito de conversar, até porque, por exemplo, como um bom residente, eu ficava em muito plantão no estadual, municipal, UPA, já passei por esses plantões, e é um momento que você consegue fazer muita diferença no SUS, né? Que é um exame barato, o eletro é muito barato, toda unidade tem do SUS, não é como uma tomografia que a gente precisa de alta especificidade e tudo mais, né? Então, todo mundo que é recém-formado, sabendo um eletro, numa unidade de emergência, vai pegar um paciente grave, chocado, vai conseguir fazer um diagnóstico, vai conseguir fazer uma trombólise, e é muito gratificante no SUS, principalmente, ver que esse paciente saiu bem, né? Não teve disfunção, fez um eco, vai para fazer o cateterismo com mais segurança. E eu acabo sempre estimulando, o que faz gostar muito de cardiologia, de eletro, que dá para fazer a diferença com pouco dinheiro, né? Então, não deixe de saber fazer esses diagnósticos essenciais. Eletro a gente não precisa saber todos os detalhes, mas todo mundo tem que saber esse supra, tá? Aí seguindo... E aí o tempo do hemodinâmica, né? E o do porta-agulha, o do porta-balão, se eu tenho um serviço que eu tenho hemodinâmica disponível 7 dias da semana, 24 horas, e que eu sei que eu posso angioplastar esse paciente em menos de 90 minutos, aí a preferência é por angioplastia. Eu vou levar esse paciente para a sala de hemodinâmica, tá carregando aí? Tá carregando. Na sala de hemodinâmica em até 90 minutos para o tempo porta-balão. A diretriz europeia, assim, porque boa parte da Europa também não tem hemodinâmica disponível em todos os hospitais, mesmo os públicos, né? Portugal é um grande país de trombólises, são poucos os polos de angioplastia, e eles transferem o paciente depois para uma angioplastia. Eles fazem a estratégia fármaco-invasiva dita, né? Começa com a trombólise e a angioplastia, enfim, a hemodinâmica em até 24 horas, em até 2 horas transferindo o paciente. Mas aí, se eu tenho a possibilidade de transferir o meu paciente para um centro com hemodinâmica em até 120 minutos, mas em até 120 minutos, ou seja, eu levei 10 do eletro, e aí eu tenho 90 para angioplastia, então eu tenho 20 minutos de transferência. Né? Se eu vou conseguir colocar meu doente naquele hospital em menos de 20 minutos, eu posso optar em transferi-lo para que ele em 90 minutos tenha o seu vaso aberto. Se não, trombólise e transfiro depois o paciente para fazer esse cateterismo. Por regra, entre 6 a 24 horas, pode levar até 24 horas, pode ser um pouco menos se ele tiver algum grau de instabilidade. Essa pergunta é muito válida, até pela questão da trombólise e para o cateterismo. As pessoas podem ficar com medo por causa do risco de sangramento. A gente tem de 6 a 24 horas. 6 a 24 para dar para fazer com segurança. A angioplastia, o estudo hemodinâmico, o cateterismo seguido ou não de angioplastia após a trombólise, a estratégia que a gente chama de fármaco invasivo. Em seguida, falando, pergunta até mais objetiva, um supra no CTI fora, né, situações extremas, né, detalhes, indicação de cateterismo? Vai todo mundo para cateterismo? Então, essa pergunta se divide em duas partes, né? O infarto no CTI é sempre indicação de cateterismo? Não. Um infarto com supra no CTI é indicação de cateterismo. Se ele tem supra no eletro, pode ser uma alteração séptica, se for doente com sepsia, pode ser um Takotsubo, que agora se fala tanto, mas são diagnósticos, que a gente pode falar isso numa outra live, até que eu estava falando de minoca, né, de elevações de troponina e outras alterações do infarto, mas que a definição de todas elas entra a ausência de placa obstrutiva. Então eu preciso de uma coronariografia
assim que é possível. Principalmente se o paciente estiver em choque, é o que pode mudar ali a história dele naquele momento. Certo. Há uma pergunta em relação à trombólise no paciente com PCR. Isso foi uma coisa que eu ouvi no TEP. No TEP tem um estudo que bota que pode ser feito. Deve, dá pra fazer. Vai lá e faz e tromboliza. No infarto. Inclusive, o paciente no infarto é uma contraindicação relativa. Então significa que você não deve fazer, você não está errado de fazer. E aí você vai ter que observar o cenário. Se eu estou lá na minha unidade hospitalar em que eu não tenho hemodinâmica, todo paciente com parada cardíaca deve ser levado para hemodinâmica, porque eu tenho que afastar a doença obstrutiva coronária. Mas se eu estou numa unidade hospitalar em que eu não tenho hemodinâmica, eu tenho um doente em parada cardíaca e ele voltou da parada cardíaca e o meu diagnóstico presumível é o infarto, acho que teria vantagem de trombolizar se ele não tiver nenhuma outra contraindicação à trombólise. É uma contraindicação relativa, assim como gravidez, uso de anticoagulante, algumas outras, que você tem que realmente pesar a história clínica e o que você vai poder fazer com aquele paciente depois. Bom. Mais uma próxima pergunta, perguntas mais específicas, em relação ao segundo antiagregante plaquetário, que seria o clopidogrel, o prasugrel ou o ticagrelor. Tem algum que é melhor que o outro? Como que a gente usa cada um? E voltando, a gente estava falando do clopidogrel, do ticagrelor e do prasugrel. Tem algum melhor que o outro? Então, o que você tiver é melhor, né? O clopidogrel é o mais estudado há mais tempo, né? Desde 98 começaram os estudos com clopidogrel. O grande estudo primeiro que teve do clopidogrel, Clarity, mostrou redução de 36% de risco relativo de morte, do endpoint combinado, morte, reinfarto e rehospitalização, nos pacientes que eram submetidos a fibrinólise, todos em uso de AS. Aí depois vieram alguns outros estudos mostrando ainda benefício do clopidogrel, e aí mais para frente um outro estudo foi o OASIS, mostrando a dose maior do clopidogrel de 600 mg de ataque ao invés dos 300, mostrando até superioridade naqueles pacientes que faziam estudo hemodinâmico. Então, se eu pretendo levar se eu vou levar o meu tratamento conservador é 300 mg, se eu vou para hemodinâmica, 600 mg de ataque, seguido de 75 diário. E depois vieram alguns outros estudos, e aí o clopidogrel ele tem um primo da mesma classe, que é o tienopiridínico como ele, que age em cima do receptor P2Y12. Mas os dois são bloqueadores irreversíveis plaquetários. Certo. São irreversíveis. E aí tem o estudo com prasugrel, mas os estudos, que é importante ressaltar do prasugrel, eles foram feitos conhecendo a anatomia coronariana. Então são pacientes na sala de hemodinâmica para eu decidir fazer via anatomia coronariana, vou proceder à angioplastia, eu faço prasugrel 60 mg de ataque, seguido de 10 mg. E o estudo comparado dele com o clopidogrel mostrou superioridade dele com o clopidogrel, com um pouco acréscimo de evento hemorrágico, mas não ameaçador à vida. Mas mostrou desvantagem quando usado em pacientes que tinham AVC prévio, em pacientes que eram idosos ou pacientes que tinham peso leve, menor que 60 quilos. Tendo essas. Então são as detalhes, três contraindicações. E aí depois a gente amarra os dois. E aí mais à frente vem o ticagrelor, que é um não tienoperidínico, em que existem dois, ticagrelor e cangrelor. Cangrelor não tem no Brasil, então não precisamos nos preocupar com ele, estudar ele no momento. Então ticagrelor, que aí tem uma diferença, que ele é um bloqueador reversível, então ele tem um período que dá uma reversibilidade da antiagregação dele. E o estudo desse, que foi do estudo Plato, que comparou ele com o clopidogrel, também mostrou um benefício sobre o clopidogrel, do efeito antiagregante, com redução de eventos em torno de 16%, comparado ao clopidogrel, e sem grande efeito de sangramento. Também não foi usado em idosos acima de 75. Então, e eram pacientes com angioplastia. Então, se eu tenho meu paciente com trombólise, AS, e o segundo antiagregante é o clopidogrel na dose 300 mg de ataque. Certo. 75 de manutenção dia. Se eu tenho meu paciente na sala de hemodinâmica, eu posso escolher entre o prasugrel ou o ticagrelor. Lembrando que o prasugrel só vou fazer na hemodinâmica depois que eu vejo a anatomia, o ticagrelor não posso fazer antes. Então, por isso eu digo que, por vezes, é melhor você fazer o AS com o ticagrelor.
Prasugrel 60 mg de ataque, 10 mg ao dia. Tica 180 de ataque e 90 ao dia. Isso. E lembrar da característica do Prasugrel de não dar em quem já teve AVC, não dá em quem é idoso e não dá em pessoas que têm peso baixo menor do que 60 quilos. Essa ficou... a explicação foi dá pra, você vai estar salvo. Vocês podem voltar para ver essa parte de novo. Ficou excepcional. Então, a grosso modo, se a gente tiver na mão, a gente usa o copidogrel na maioria dos serviços, não tem nem acesso a esses outros, né? Conhecendo a anatomia, a gente prefere o ticagrelor, certo? Uhum. E não conhecendo, a gente pode usar o prasugrel. De certa forma, o prasugrel acaba sendo mais dinâmico, até porque se a gente tiver, o hemodinamicista está vindo, a gente prepara tudo, faz o remédio, manda ele para a sala, né? Próxima pergunta, em relação à contraindicação de trombólise. Quais seriam essas contraindicações? Acho que as absolutas seriam as absolutas, né? Qualquer momento da vida do indivíduo tenha tido uma hemorragia cerebral, AVC isquêmico recente, paciente que está com trauma de tórax, é impossível. Não, já recebemos paciente infartado que bateu de carro no caminho, com trauma torácico e trauma abdominal. Sangramento ativo naquele momento, tem uma úlcera que sabe uma história que está sangrando. Já teve uma história de malformação cerebral, ou que tem uma suspeita forte junto ali de dissecção aórtica. Aquele paciente diz que está com uma dor lancinante, em rasgo, etc. Se eu tenho alguma suspeição, às vezes só tenho raio-x para lançar a mão, o raio-x me deixou em dúvida lá um sinal, uma calcificação aórtica descolada do botão aórtico, ou algum alargamento do mediastino. Se eu há uma suspeita forte de dissecção aórtica, o ideal não fazer a trombólise. Isso também a gente acaba até pegando, por exemplo, em relação a trauma de tórax, a gente entra em relação à pergunta da PCR, né? Depende também como foi a PCR, depende de como tudo foi até interessante para retornar. A pergunta semelhante foi em relação à contraindicação à trombólise, se pode angioplastar. A gente respondeu de 6 a 24 horas, é o ideal. Próxima pergunta. Um infarto num cenário específico, um infarto com supra, paciente anticoagulado por FA, por algum outro motivo, com Xarelto ou algum outro do remédio, Marivan, por exemplo, se pode trombolizar, se não pode, pensando em... É uma contraindicação relativa também. É uma contraindicação relativa em que você vai pesar, mas você poderia trombolizar e observar atentamente a crase dele nas próximas horas, deixar, não fazer a heparina que você faria depois, a enoxaparina ou a heparina, esperar normalizar o NR para poder recomeçar a anticoagulação dele. É um risco, mas se você tem um infarto anterior extenso, com paciente instável, que está com dor, eu não tenho opção de levar para hemodinâmica, que seria o ideal para esse doente. O ideal dele seria hemodinâmica, mas eu não tenho opção da hemodinâmica. É custo-benefício. Esse é aquele caso que você vê caso a caso. Não tem como avaliar. Ter uma regra. Perguntaram em relação a TV recorrente no paciente com infarto, com supra, se muda alguma conduta, se tem alguma coisa específica. Hemodinâmica rápido. Beta-bloqueador, o antiarrítmico, a mildarona. Por vezes vai ser preciso associar lidocaína. Alguns trabalhos mostram benefício, mas hemodinâmica. E é interessante assim, que os pacientes que morrem na primeira hora do infarto com supra, eles morrem de arritmia. Na primeira hora do infarto supra, a grande mortalidade é por fibrilação ventricular até. Então, por isso, o paciente tem que ir correndo para o hospital, porque pelo risco que ele tem de fazer... Mostra a gravidade, né? Mostrar a gravidade. Pergunta parecida em seguida. Uma classe funcional 4, interpretei como insuficiência cardíaca descompensada. Se pode trombolizar com infarto com supra? O paciente deve. Se eu tiver hemodinâmica, o paciente com insuficiência cardíaca franca, eu vou preferir para hemodinâmica, que é um paciente que pode, inclusive, precisar, nesse momento, de suporte circulatório, de sair com balão intraórtico, ou se eu tiver outros tipos de assistência. Mas eu posso trombolizar e é um paciente que tem que ser estudado precocemente. Tem que ir precocemente para a hemodinâmica. Certo. Próxima pergunta, eu vou englobar essas duas juntas, né? O BRE no infarto, como é que a gente vê isso num cenário emergencial? E o famoso critério de Scarbosa, se a gente
Vale a pena usar na prática? Você tem alguma dica Tem que olhar prática? lá na sua página o critério de Barbosa, né? Para poder lembrar dele todo. Carrega no iPhone a foto. O infarto com supra. A gente vai fazer o diagnóstico lá do supra, mais do que 1 milímetro em 2 derivações contíguas, exceto V2 e V3, que de uma forma mais de 40 anos, menos de 40 anos, homens ou mulheres, mas de forma geral 0,2, né? Vamos falar um pouco maior, né? Porque a própria ângulo de repolarização é maior. Então a gente precisa de de 0,2 de supra, né? E o que as diretrizes nos falam é que um BRE novo ou presumivelmente novo, aquele que o paciente não sabe informar se ele tinha ou não BRE, a família, né? Então eu considero como sendo novo. E aí eu estaria autorizado a trombólise. E aí, estou na dúvida, ainda inseguro, eu poderia usar o critério de Barbosa, que eu pontuo, em que tem uma escala de pontuação que pode acima de 3 pontos, que é aquele paciente que tem o supra do ST maior do que 1 milímetro concordante com QRS, o supra do segmento ST maior do que 1 milímetro nas derivações de V1 a V3, Isso. ou o supra do ST maior do que 5 milímetros, discordante do QRS. São 5, 3 e 2 pontos. E se eu tiver mais do que 3 pontos, eu teria uma alta sensibilidade desse critério de estar de frente de um BRE novo. Sim. Depois, anos depois, a gente estava falando, o Smith, que é um outro trabalho que saiu, modificou esse último da discordância de 5 milímetros no QRS discordante do supra, né? Ele fez uma coisa diferente. Em vez de ser o supra do ST discordante em 5 milímetros, ou seja, ter um supra de ST de 5 milímetros discordante do ST, ele pegou a diferença entre o supra e dividiu pela amplitude do supra com a amplitude da onda R ou da onda S, e se essa relação for maior do que 0,2, aumentou ainda mais a sensibilidade para o BRE. Só para quem não gosta tanto de eletro, o BRE é um distúrbio de condução no ramo longo, profundo, né? Então, normalmente o BRE já tem a discordância. Então, muitas das vezes, vem alguém que não está acostumado com eletro, olha e fala, tem um supra aqui. E é um paciente que tem um BRE, que tem aquela meseta em V5 e V6, e em V1 e V2 tem uma S profunda, mas um segmento ST discordante que é do BRE, né? Então as pessoas muitas das vezes falam que é um supra, mas é o padrão do BRE, e o Barbosa modificado com o Smith, ele tentou proporcionalizar, né, essa discordância com QRS, que acabou dando bastante sensibilidade para ele. Mas é uma coisa que acho muito válida, mas não é tão usado na prática, né? Eu acho que se o paciente tem dor torácica tipo A, se ele tem fator de risco e ele tem um BRE, tá na dúvida, tromboliza. Justo. E tá na diretriz, né? Tá na diretriz você poder fazer isso, porque a importância de não perder o músculo, né? Tempo é músculo. E além disso, só entrando numa pergunta a mais, nos últimos anos tem a dúvida do BRD para essa situação aguda. O que você acha dessa pergunta? A diretriz europeia ela já coloca. A brasileira ainda não está escrita, mas a europeia já coloca que o BRD poderia ser um critério também para trombose. Em relação à próxima pergunta aqui. Essa é uma pergunta enviesada. Num infarto agudo com supra, foi para o cateterismo. Tem uma lesão de tronco, que seria, muitas das vezes, tem a dúvida, pelo que eu entendi na pergunta, da cirurgia para angioplastia, né? Se tem alguma preferência? Pegadinha, né? Esse cenário ele é mais comum até no infarto sem supra, né? Em que eu vou e tenho uma lesão de tronco com outras lesões de vaso, que é um paciente cirúrgico, o paciente idealmente deveria ir para a cirurgia. O infarto com supra, com lesão de tronco, se o supra foi pela lesão de tronco, ele não vai estar na sala de hemodinâmica, não. Ele já tomou o caminho do cemitério. Mas, vai ser difícil, mas se por algum motivo ele fez essa lesão de tronco, reperfundiu, reabriu, etc., e ele está na hemodinâmica, e se ele tem sinais de gravidade, ele está com disfunção ventricular, ele tem instabilidade, ele tem dor recorrente, vale a pena, não vale a pena esperar a cirurgia. Não dá tempo, né? Ele já tomou dupla antiagregação, etc., proceder a angioplastia de tronco. Lembrando que a angioplastia de tronco
tem seus riscos, tem risco de oclusão aguda, com parada, são mãos experientes, numa equipe mais experiente ainda de hemodinâmica. Legal. Última pergunta que mandaram, a insuficiência renal. Só até voltar na angioplastia. Esse paciente, se for para angioplastia de tronco, uma coisa interessante na evidência do infarto, se a gente quiser falar de high tecnologia, o que os trabalhos mostram melhor benefício, se eu tivesse um device que a gente chama de Impella, em que eu coloco por via femoral, em que é um balão intraórtico muito calibroso, mas que eu vou introduzi-lo através da válvula aórtica dentro do ventrículo esquerdo, em que eu puxo o sangue do ventrículo esquerdo e mando para a aorta. Então, independente do que aconteça com o coração no momento da angioplastia, parada, etc. Seria assistência mecânica. Uma assistência mecânica, eu tenho uma assistência circulatória para manter fluxo no paciente enquanto eu estou resolvendo o que está acontecendo. Bem colocado. A grande indicação hoje do Impella para um paciente manipulando o tronco, com choque, em que eu tenho manipulação. Interessante. Esse seria o Impella intracavitário, né? Isso. Específico. Isso. A última pergunta seria em relação à insuficiência renal. No infarto com supra, se muda alguma proposta em relação a cateterismo e angioplastia? Não muda. Paciente tem insuficiência renal, é um risco ele fazer disfunção renal. A gente vai se poupar, não vai fazer ventriculografia nem nada. No infarto a gente não se preocupa em fazer ventriculografia, menos contraste. Vai ter o risco da disfunção renal pós, mas a gente precisa salvar músculo cardíaco também, porque no contexto de insuficiência cardíaca ele vai agravar ainda mais a insuficiência renal dele. A gente hidrata no pós-procedimento, mas tem que levar ele para a cineanjo coronária. Acabou nossas perguntas do papel, né? Vamos ver se tem alguma específica aqui desde o início. Se alguém quiser, agora é a hora de mandar pergunta, tá? Pra gente ir respondendo. As perguntas, as primeiras em relação a tipo de infarto, a gente respondeu. Tem algumas perguntas que a gente já tinha respondido. Em relação ao infarto de VD também, em relação ao nitrato, não usar? Não usar o nitrato, não deixar o doente hipovolêmico, ter cuidado com beta-bloqueador. O Lopes perguntou também da heparina, a gente não falou muito da heparina. Isso, a gente não falou das heparinas, né? As heparinas, a gente tem 3 possibilidades de heparina. Heparina não fracionada, que já mostrou benefício lá atrás nos estudos custo, etc., no infarto, mostrando benefício. Na heparina começada, e aí tanto o RTPA como o tenecteplase eu posso começar logo a seguir a heparina, seja ela heparina não fracionada ou heparina de baixo peso molecular. E a segunda opção de heparina seria essa, a heparina de baixo peso molecular. Quando foi comparada à heparina não fracionada, ela mostrou superioridade de redução de reinfarto ou morte nesses pacientes. Então, a heparina de baixo peso molecular, então a heparina não fracionada é aquele esquema habitual de dose de bolos que eu vou fazer, seguido da dose de manutenção e ajustar para o PTT. E da heparina de baixo peso molecular, eu vou fazer um bolos de 30 mg e uma dose de 1 mg por quilo a cada 12 horas. Lembrando que eu vou ajustar para o idoso, em que eu não vou fazer bolos, vou fazer 0,75 mg por quilo a cada 12, ou no paciente que tem clearance renal menor do que 30, que eu vou fazer 1 mg por quilo uma vez ao dia só, ajustado para a insuficiência renal. Uma coisa que cai muito em prova é em relação ao Fondaparinux. Tem alguma situação que a gente possa colocar? O Fondaparinux é uma opção também. Os estudos ainda, assim, quando comparado com a heparina de baixo peso molecular, pode ter algum benefício, desde que o paciente você não faça antes dele ir para a hemodinâmica, porque os estudos mostraram que aumentava a chance de trombose da bainha da hemodinâmica. Então, se você fez Fondaparinux, o paciente acabou indo para a hemodinâmica, vai ter que fazer heparina extra na hemodinâmica, ou é uma droga para você usar depois da hemodinâmica. A dose é de 2,5 mg, né? E... Voltou. Nosso robozinho. Estabilizou, ligou. Estabilizou? Ele não deve ser usado em paciente com disfunção renal, e ele é extremamente interessante se você já tiver história de sensibilidade à heparina, de que você tiver já feito algum episódio de trombocitopenia induzida por heparina, em que ele age por um outro mecanismo, bloqueando geração de trombina lá,
agindo no fator 10A, inibindo indiretamente e não estimulando formação de anticorpo. Bom, vamos ver se tem mais alguma outra. Se alguém tiver alguma outra dúvida, você acha que tem algum tema que a gente vale a pena? A gente tem poucos minutos também, temos 4 minutos. Tem. Então, uma coisa que a gente tem que falar também da estatina, né? É importante que esses doentes tomem estatina nas primeiras 24 horas. Estatina potente em alta dose. O principal estudo que a gente tem em infarto é o Miracle, com a atorvastatina, dose 80 mg. É uma paulada. Poucos pacientes vão aguentar isso por dor muscular. Mas é importante que, nesse paciente com infarto, a gente está agora, então, acaba hoje o Congresso de Cardiologia da SOCER, a gente discutiu muito isso. Apesar da gente ter um alvo de LDL menor do que 90, mas o mais importante não é o alvo da LDL, é a máxima dose de estatina que o paciente tolera. Então é 40, 60, 80 mg de atorvastatina, e se o LDL caiu para 30, não tenha medo, não é para suspender a estatina se ele não está com efeito colateral. Deixa os 30, não vai inibir hormônio, não vai inibir produção de nenhum dopamina cerebral, não vai dar depressão, não vai nada. É a maior dose de estatina que esse paciente aguenta para prevenir eventos futuros. É a atuação na prevenção secundária. O uso da atorvastatina. E se com a atorvastatina não conseguir baixar esse LDL colesterol para o paciente para menos de 70, aí eu vou associar um segundo hipolipemiante, que poderia ser, por exemplo, a ezetimiba. Certo. Tem a ezetimiba, que também seria da mesma, digamos assim, mesmo período de tempo da atorvastatina e por aí vai. E tem os novos. Os novos, digo, injetáveis, ou os mais caros, né? Que tem bem caros, né? Os bloqueadores do P, inibidores de P, que você poderia associar em opção a ezetimiba para poder cair. Eu uso uma vez no mês, são anticorpos monoclonais, mas tem realmente um custo bem elevado. A gente pensar aí, falando hoje em torno de R$3.000 por mês esse tratamento. E pensando em saúde pública, a gente não tem hoje disponível, é usar a atorvastatina dose máxima, se for necessária a associação com ezetimibe, aí vem outras opções, quem pode discutir num dia de lipídios, mas fibrato, o ômega, fazer outras associações para tentar potencializar e cair esse LDL, triglicerídeo agora, que a gente também olha muito para o triglicerídeo, e lembrar que se você pensa em dosá-los na fase do infarto, lá no início você vai dosar ureia, creatinina, sódio de potássio na admissão, eu posso dosar um lipidograma logo na admissão, para ter uma base. Não vai mudar nada meu tratamento, mas para eu saber a base do perfil lipídico dele. Porque esse LDL e colesterol já vão estar alterados 24 horas após o infarto, e essa alteração vai se dar até 30 dias pós-infarto. Então não adianta nessa janela eu fazer o perfil lipídico, porque não vai alterar, não vai me direcionar nada do ponto de vista do tratamento. O ideal é usar a máxima dose possível de estatina que ele tolere. Legal. Então a gente abordou todos os temas principais, tem papo para muitas outras lives. Vamos ver? Foi falando desse próprio tema. O Lopes perguntou novamente em relação aos pacientes com insuficiência renal, se mantém a estatina também da mesma forma, pensa em algum tipo de ajuste? Não, pode manter a estatina da mesma forma e vai acompanhando a CK do paciente também, porque ele pode estar assintomático, mas fazendo algum grau de rabdomiólise. Eu acho que pelo menos no primeiro mês eu tentaria manter os 80 de atorvastatina, o que eu faço na prática clínica. Eu mantenho pelo menos nos primeiros meses 80 mg de atorvastatina, ou 20 de rosuvastatina, mas uso mais atorvastatina, e baixo depois de 2, 3 meses para 40 e sigo com ele com 40 mg. Independente do valor do LDL colesterol. Certo. Legal. Aqui. Vamos ver. Tá tudo certo lá? Dá uma olhada. Tudo bem aí? Tudo bem? Chegou todas as perguntas, tá? Por fim, tá tendo tempo exato, 1 hora de live. Para fechar, apresentando a vocês, Alexandre Ruge, professor também do MedStream. Vale a pena vocês entrarem na plataforma. Tem aula de eletro, vou estar fazendo as aulas de eletro. O Alexandre está fazendo também toda a outra parte dos conteúdos de cardiologia. A Marcinha também, que já fez a live com a gente, também está nas aulas. Estão todos convidados. Gostaria de agradecer a presença. Ano que vem, obrigado. Ou melhor, daqui 2 anos esperamos estar juntos aqui. Vai estar juntos aqui no pós-operatório. E agradecer
e agradecer a todo mundo que assistiu, tá bom? Vai estar também no YouTube para quem gostar e quiser ouvir mais uma vez, tá bom? Aquele abraço.